Começando mais um episódio aqui. Dessa vez vamos falar sobre curtas de terror disponíveis no YouTube. E hoje eu estou com o Douglas Fala aí, gente. e o meu querido amigo Matheus. E aí, pessoal? Então, gente, vocês costumam ver muito curta? Então, eu teve uma época aí que eu tava vendo bastante, tava vamos falar, na vibe dos curtas, e aí eu peguei um monte pra assistir no YouTube, principalmente de terror, né? Mas eu gosto de curta no geral, assim, de qualquer tema. E peguei pra ver, e tem uns que são muito bons. Uns dos que a gente vai falar, né, são os que são bem bons. Eu, então, gosto pra caramba de curta. Eu curto também, mas eu curto também. Tá, gosto. Curte ou curta? Eu raramente Mas vejo. mas eu também raramente vejo. Tipo, eu só vejo assim quando alguém me recomenda um ou outro. Aham. Às vezes quando eu tô querendo ver alguma coisa rápida e tô no YouTube e tô com tempo, aí eu pego e boto lá, curta-metragem de terror. Ou então curta-metragem de. Aí eu boto algum tema. Aí Eu aparece gosto um de montão. curtas de terror animado. É minha paixão. Também. É legal mesmo. Bom, então, gente, eu separei aqui dois curtas que eu gostei bastante no YouTube. Eu sou muito chato para escolher, mas esses eu curti bastante. Então, o primeiro se chama Cookie, com K. A trama é bem simples, é sobre uma garota que é viciada em comer biscoito cookie. Quando na ausência dos adultos, aí toda hora ela abre um pote de biscoito e começa a comer os cookies que tem lá. Só que aí um dia ela acaba passando mal e a mãe dela vê que ela tá viciada e comeu um pote inteiro. Ela pega e compra um pote pra guardar biscoitos com uma cara de um palhaço, que é muito bem macabra, o jarro do palhaço. Aí é bem assustador. Isso faz com que a garota comece a temer pegar os biscoitos. Ela acaba pegando um e come esse o dia inteiro. Comeu somente um. Nisso ela acaba ficando assustada e começa a ter pesadelos com esse tal palhaço, né, que ela vê. E aí, aos poucos, ela vai começando a ver ele em filmes, nos sonhos, enquanto ela dorme. Até que chega um dia que ela pega a jarra de cookie e vai até a rua de madrugada enquanto a mãe dela tá dormindo e destrói a jarra, né, de cookie com a cara do palhaço. Só que aí ela agora aí dá um salto um tempo, né, de 2 semanas e a garota acaba ficando maluca, né? Ela meio que começa a desenhar a cara de palhaço nas bonecas dela. Começa a desenhar cara de palhaço nas fotos com a mãe dela. E a gente vê que ela tava vendo já o palhaço. Toda vez que ela ia dormir, ela meio que via o palhaço, que é uma figura bem assustadora. Vocês já chegaram a ver esse? Então, eu Não, não. amigo. Eu ainda não. Esse ainda não. Eu curti, é de um canal chamado Alter. Eles costumam lançar Ah, muito sim. curta. Aham, realmente. Esse Alter é muito bom. Vários dos curtas que eu já vi são daí também, desse canal. E legal a história, achei legal, bem boa. Visualmente, ela tem uma trilha sonora muito boa. Eu curti bastante da história. Aham. Não esperava muito. Me identifiquei comigo comendo cookie, vários biscoitos e ficando viciado. E a segunda que eu separei se chama Stuck, que é sobre uma treinadora que ela tá chegando pra dar aula no ginásio, só que tem um cara tarado que finge ser pai de uma das alunas dela, só que ela comenta que ela viu ele em um dia, tipo assim, um dia da semana que não é o mesmo que ele foi hoje. Aí ela comentou que ela não dá 2 aulas na semana para a mesma turma, e que isso seria impossível. A filha dele tá ali se ele
estava lá no outro dia da semana, que seria a aula da filha dele. Aí ele ameaça ela, dá um susto nela e vai embora de carro. Nisso, ele acaba entrando enquanto ela não vê e se esconde dentro de um colchão de ginástica. E aí ele fica lá observando as meninas enquanto elas estão treinando. Só que a treinadora percebe, ela vê o olho dele pelo buraco do colchão de ginástica. E nisso ela fecha o zíper com ele lá dentro e pede para que todas as meninas que estão fazendo ginástica comecem a saltar em cima dele. E é um curta bem forte, assim, porque ele é bem gore, ele é bem. Ele é bem forte, assim, em questão de imagem. Aí as garotas começam a pisotear ele todo. E ele começa a ser todo desmembrado. E ele fica vivo. Aí ele fica vivo enquanto todas elas estão pisando nele. Ele tá quebrando as pernas dele, quebrando o braço. E aí ele acaba ficando lá e a treinadora acaba encerrando a aula. E quando ela abre o colchão, ela percebe que ele tá todo desmembrado. Ela simplesmente pega e joga o corpo dele na lixeira. Bizarro, bizarro. Esse Eu já aí. vi esse. Esse aí eu tô ligado qual é. E também É muito bom. tem. É muito bom. E ele, assim, tem a parte do gore dele, é bem gore mesmo, né? Em alguns momentos. E tem até outros vídeos no YouTube do pessoal reagindo, né? A esse. Esse curto é bem famoso. Sim, bastante. E não sei, essa produtora, esse canal daí, Alter, ele é muito bom com isso, né? Com os curtas, gente. Nossa, Ele tem bastante curta e os curtas são bem vistos. bem E visto, muitas sim. visualizações. Aham. Então, gente, esses foram os meus curtas. Agora eu vou chamar o meu querido amigo Matheus para falar sobre os curtas que ele trouxe hoje. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre uns curtas de terror que estão disponíveis no YouTube. Eles foram lançados 2 anos atrás pelo canal do Omelete. E eles são todos em preto e branco e tem um traço de arte que me lembra muito o do Tim Burton. E apesar de serem animações, e é por causa do traço de arte que me chamou bastante atenção, porque eu achei muito bem feito. E o primeiro se chama O Velório. Nele é mostrado uma garotinha tendo que prestar condolências ao corpo do pai dela lá no velório. E quando ela chega perto do corpo do pai dela, ela percebe que tem uns furos no pescoço dele. Daí ela começa a observar uma figura de uma mulher muito estranha que também estava lá no velório. Daí ela segue essa estranha mulher pelos corredores dessa funerária. E daí vocês vão ter que ir lá pra ver o final dessa história, porque eu não vou dar spoilers aqui. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Eu recomendo. Esses curtas são mais curtas ainda do que o normal. Se eu não me engano, ele tem uns 2 minutos por aí. Faz jus. E é bem curtinho. E o próximo curta se chama Despedaçado. Ele começa mostrando o que se parece ser uma família jantando. Até que a garotinha percebe que o pai está faltando pedaços no corpo dele, tipo alguns pedaços de carne. Então ele tenta apontar para uma porta, mas a mão dele se despedaça do corpo. Então a garotinha vai em diante e entra naquela porta na que a mão dele estava apontando. E ela vai dar até no porão dessa casa. E no porão dessa casa tem vários instrumentos de reparo e até um pote de ácido. Então ela descobre que se parecer ser um jarro lá embaixo, parece um jarro de uma planta, só que ele está todo coberto com vários tipos de terra. Então ela descobre que tem vários pedaços de como se fosse carne lá, pedaços do corpo. Então ela simplesmente joga a mão do pai dela que tinha caído lá e cobre com terra. Então ela vai
colocando tudo dentro desse jarro, todos os pedaços que cai dele, e ela coloca lá naquele jarro. Daí ela cobre com terra e ela joga um pouco de água por cima, como se estivesse plantando. E no final acontece uma coisa muito bizarra com o pai dela. Então vão lá conferir o que acontece no final dessa história, porque é muito bom. Eu não vou contar o final, né? Então vocês vão ter que ir lá ver. E o último curta que eu vou recomendar se chama Culpa. Ele começa mostrando uma mulher muito humilde em uma casa feita de taipa. E ela demonstra estar muito desolada e infeliz. Ela está prestes a cometer suicídio com uma arma, até que ela começa a escutar o choro de um bebê. Ela se dirige até o berço, parece ter sido do filho dela, mas ele está vazio. Então ela segue escutando o choro desse bebê por toda a casa e ao mesmo tempo ela não consegue parar de chorar. Ela se prostra diante de uma cruz lá, até que ela começa a olhar para um relevo no solo e ao que se parece ser uma suposta cova, né? E daí que o plot se mostra na história. Ela faz uma coisa muito bizarra com o bebê. Então, vão lá ver o que acontece. Como eu disse, todos esses curtas estão disponíveis no canal do Omelete no YouTube. É um traço de arte muito bem feito. Eles são bem curtinhos mesmo. São de 2 a 1 minuto e meio, se eu não me engano. Mas é isso. Essa é a minha recomendação para vocês. Vocês já isso. viram? Não, amigo, Não. mas com certeza agora eu vou ver. Fiquei na vontade. Sim, É muito bom, amigo. Vamos lá. parece ser bom, realmente. Então, gente, eu vou falar aqui sobre 3 curtas pra vocês. Eu tinha pensado em 2 antes, mas eu me lembrei de um que era muito, muito bom. Que eu vi, quando eu vi o plot twist dele, eu falei, nossa, muito bom. O primeiro é o The Smiling Man, que é o Homem Sorridente, né? Ele... A história é simples, a trama é bem simples. Fala de um garoto que tá voltando de algum lugar, caminhando numa rua escura à noite. E no meio desse caminho ele vê um cara perseguindo ele. Um cara atrás dele, um cara esquisito. E aí ele para, olha pra trás e vê quem é, né? E quando ele olha, ele vê que é esse cara realmente. E fica grilado com aquilo, fica meio que tenso, né? Fica com medo. Mas aí continua andando. E aí, nisso que ele tá andando, ele tenta ir pro carro dele. Né? Nesse caminho ele tá tentando ir pro carro dele. E no meio do caminho ele tá indo pro carro dele, né? Só que aí quando ele chega lá no carro, acontece alguma coisa. Acontece um negócio que é o fim do curta, né? Então assim, não vou deixar esse último plot aí, não vou falar esse último plot, vou deixar pra vocês verem lá. Falei praticamente tudo, né? Mas é isso, o curta. É tipo assim, ele é bem simples, esse aí é bem simples, mas eu gostei dele quando eu tava vendo. É uma coisa bem simples assim, mas legal de ver, sabe? Não tem nada demais no plot assim, mas, por exemplo, é uma coisa que você fica meio que pensando. Inclusive nos comentários o pessoal tava falando, tipo assim, nossa, se fosse comigo eu ia morrer. Se eu estivesse na rua assim, olhasse pra trás, visse um cara com uma cara de sorriso assim, com um sorriso aberto e esquisito pra cima de mim, eu ia ficar maluco, que não sei o que. Então ele cria essas coisas na cabeça da gente, né? Pra gente ficar pensando nisso. Mas só isso mesmo. E vocês já viram? Esse não. Vou ter que ver. Sim. Eu também não, amigo. Vale a pena, vale a pena. É bem legalzinho. O segundo, que é... acho que é o mais curto de todos aqui, é um curta mesmo. Ele tem 1 minuto e um pouquinho. 1 minuto e um pouquinho. Faz jus ao nome, né? Curta-metragem. Ele se chama Tuck Me In. Eu não sei se traduziram esse nome pra aqui pro português. Mas é sobre um garotinho que mora com o pai dele. E aí ele vai dormir, né? Ele tá na cama pra dormir
lá à noite já, e o pai dele vai se despedir dele, né? Vai lá no quarto pra dar uma boa noite e tal. E beleza. Aí ele fala, o garotinho, o pai tem esse costume, né, de já ir lá no quarto, dar boa noite antes dele dormir e ir embora. Só que aí dessa vez o garoto fala: "Ah, você esqueceu de olhar embaixo da cama". Também era tipo, não sei, vamos dizer, um ritual do pai, né? De olhar embaixo da cama também, Uhum. pra ver se não tinha monstro e tal. E aí o pai fala: "Ah, verdade", alguma coisa assim. E aí ele vai olhar. E aí quando ele vai olhar, tem alguma coisa lá também, acontece alguma coisa. Então, eu achei bem legal, assim, deu um susto, sabe? Eu tava esperando alguma coisa, mas eu não sabia que ia vir aquilo. Eu não sabia que ia vir aquilo ali debaixo da cama. Mas tem um negócio lá que é bem interessante também. Dá um sustinho, né? Mas é outro curta que é bem legal, assim, fácil, né? Bem. 1 minuto e um pouquinho também. Então, mas vale a pena ver. Vocês chegaram a ver esse já? Eu acho, eu sei falando assim, eu me lembrei de algumas cenas parecidas, mas eu não sei se foi esse curta. Ah, sim. Sim. Patrick já viu? Mas é tipo, um pai e o filho, eles são brancos, né? Isso, são. Eu acho que eu já vi esse. Então, deve ter sido. É que eu não tô eu não sei se eu cheguei a ver o final, porque eu não tô lembrado do final. Aham. Ah, ele é bem Eu vou legal ter que também. rever. Bem legalzinho. Patrick já viu ele? Não, amigo, Não. mas vou ver assim que eu puder. Sim. Parece ser Manda no legal. grupo, Manda no manda no grupo, grupo o manda no link. grupo. Sim. Eu não lembro agora se ele é do. Daquele. Desse mesmo. É Alter? Não, After. Isso. Alter, né? Eu, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se ele é. Rapidinho. Acho que não. Não, né? Não. O outro do. O Homem Sorridente. Deixa eu ver. É, o do Homem Sorridente é do Alter, do canal Alter também. E o último, gente, o último curto aqui que eu quero deixar pra vocês, que é o que eu vi que tem um plot ótimo, assim, é o The Doll Maker, que ele é o. Foi traduzido como criador de bonecas. Criador de bonecas. Ele, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele fala basicamente assim, de um casal que perdeu o filho, né? Eles perderam o filho e eles encontram esse cara, esse criador de bonecos aí, que mostra ter uma solução pro problema deles, né? Pra tragédia deles, que era trazer o filho deles de volta. Eles estavam muito desesperados e esse cara tinha essa ideia e eles foram lá consultar ele e a mãe, né, toda desesperada lá por isso, aceita esse boneco que ele faz, que é representando o filho deles. E nisso o filho deles realmente volta, né? Só que tem um porém aí nesse meio todo entre o pai e a mãe e o filho. Só que assim, eu não vou falar o plot de jeito nenhum aqui pra vocês desse, porque, nossa, esse é muito bom. Tem uma. Lá pro finalzinho, né? Que é o plot. Então, tem um momento lá que divide tudo, sabe? Separa tudo. E ele é muito bom de ver, vale muito, muito a pena. Esse foi, acho que assim, de todos que eu já vi, né? De todos que eu já vi de terror, foi o que eu mais fiquei. Um dos que eu mais fiquei, assim, chocado com o final, sabe? Tem outro também que o Gali vai falar no áudio dele, que é do Ari Aster. Então, assim, esse aí é ótimo também. Bizarro, bem bizarro. Mas esse aqui é um dos que eu mais fiquei também surpresos, assim, pelo plot. Muito, muito bom, gente. Se vocês não viram aqui também, podem ver lá. Vale muito a pena. Sério. Esse eu já ouvi falar. Sim. Ah, ele é ótimo. Ele é ótimo. É isso, Você gente. já, você já Patrick, viu, Patrick, É, esse? Patrick já viu? não, Não. Veja, amigo, vê. Você vai gostar. vou ver, amigo. Parece ser muito bom esses curtas que vocês já comentaram. Sim. Então, gente, agora fiquem com a parte da Laura, que não pôde comparecer para a gravação, mas deixou aqui sua contribuição. Valorizados. Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre dois curtas que eu escolhi indicar. Eu não consegui participar ao vivo da gravação, mas
tô aqui, né? A gente dá um jeitinho de participar do episódio. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é Sol, que é o curta de Jogos Mortais. Pra quem tá ligado aí, que escuta todos os nossos episódios, sabe que a gente comentou sobre esse curta no Dissecando Jogos Mortais. Não detalhadamente, mas comentamos sobre ele. O curta ele tá disponível no YouTube, tá? Então, pra você que tiver interesse aí, é só digitar Sol 0.5 ou Jogos Mortais 0.5 curta, que vai ter ele legendado. Ele tem 9 minutos e 37 segundos, mas também tem uma versão remasterizada que tem 12 minutinhos. Esse curta vai contar a história do David, né? De como ele foi pego pelo Sol para participar do jogo. Aí a gente conhece pela primeira vez, tem o primeiro contato com a armadilha do urso reverso, né? E o David, quando ele é pego, ele precisa, para sair da armadilha, precisa tirar uma chave que tá no estômago de uma outra pessoa que tá na sala com ele. E o curta vai contando como ele fez isso, que o carinha que tava lá com ele estava vivo, mas ele estava dopado a ponto tipo, de não conseguir se mexer. Então, o David conseguiu abrir a barriga, né, o estômago dele com tranquilidade para desativar a armadilha. Vale muito a pena assistir para você principalmente para você que gosta dos filmes de Jogos Mortais, mas não sabia que existia esse curta. Corram lá assistir e depois volta aqui e comentar o que vocês acharam do curta. O outro é da Omelete TV. Acho que o Matheus comentou sobre alguns curtas deles aqui que eles lançaram recentemente, animado, e é muito bom. O que eu vim indicar aqui hoje pra vocês é o Corujas. Ele não tem nem 2 minutinhos, o curto ele não tem falas também, é só ali a ação mesmo do personagem. Ele tem uma crítica social muito forte. Eu não queria dar detalhes aqui, porque eu queria muito que vocês fossem assistir esse curta e analisassem e comentassem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês perceberam a crítica que tem nele. É bem explícito, assim, eu posso dizer. Se você tiver um olhar aí crítico e que nota bastante as coisas, você vai perceber assim de cara a crítica social que ele tem. Mas ele vai criando a atmosfera de medo e de perseguição com o personagem em questão, muito boa, né? O que as corujas representam nesse curta. Eu não quero dar detalhes, galera. Não queria dar detalhes. Mas as corujas basicamente representam as pessoas que têm preconceito e que julgam os outros assim, sem pensar duas vezes, né? Mas vão lá assistir, depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês perceberam essa crítica. E é isto, galera. Bem rapidinho a minha parte, porque infelizmente eu não consegui participar ao vivo, então não daria pra debater sobre esses curtas com a galera, né? Não sei como eles fizeram a parte da gravação, se eles debateram, se eles só indicaram, mas enfim, é isto, a minha parte. Beijo, beijo, até o próximo episódio. Nossa, Laura, amei. Até a próxima, amiga. E pra finalizar, vamos com ele, o nosso ancião Gabriel Gali, com seus curtas. Pode falar, amigo. Gali trazendo curta lá de 83. O curta em preto e branco. O curta em preto e branco, gente. Boa noite, horrorizados, como vai? Aqui é o Gali. Mais uma vez eu consegui participar presencialmente do episódio, mas estou aqui, assim como a Laura, para dar a minha participação, né, desse episódio de curtas, que a gente está trazendo aqui para vocês nessa sexta-feira. E eu quero dar minha contribuição com 2 curtas que eu gosto muito. Um deles eu não posso falar muito, porque ele
é plot twist atrás de plot twist, então é muito complicado falar sobre ele. Enfim, vou falar sobre ele primeiro, porque eu acho que é mais instigante. Que é o The Strange Thing About the Johnsons. Quem conhece a Deep Web de filmes, assim, sabe de que eu tô falando. É um curta produzido em 2011 por ninguém mais, ninguém menos que Ari Aster, que é o diretor de Midsommar, Hereditário, né? É o fodão do terror moderno, assim, vamos dizer. E a história é mais ou menos assim. É difícil falar sobre, mas a gente acompanha a história de uma família afro-americana, dos Johnsons, né? Que vivem classe média, tudo bonitinho, pai, mãe, filho. E aí a gente percebe que tem alguma coisa estranha na relação dessa família, né? Que é um curta assim de acho que meia hora mais ou menos, mas cara, parece um filme, juro, é muito bom. E aí você acompanha a relação entre o pai e o filho, porque simplesmente você entende que tem alguma coisa errada, porque começa assim, eu vou falar só o começo, porque o curta, desculpa, vamos dizer que tem 3 partes nele, né? Tem o prólogo, que você é introduzido ao choque do rolê. Tem a segunda parte, que é na vida adulta, né? Passam uns anos. E tem o final, que é o ato final, que obviamente eu vou falar muito menos sobre isso. Mas você acompanha os Johnsons e no prólogo acontece uma coisa muito bizarra. O pai, que é o Sidney, né? Entra no quarto do filho, que é o Isaiah, e flagra ele se masturbando. Certo, ok. Um adolescente, pré-adolescente, tá? Ok. Só que aí ele conversa com o filho, explica sobre as mudanças na idade dele e tudo mais, não sei o que, aquela conversa de pai e filho super constrangedora. E aí o que acontece? A câmera move, né, porque o Sidney sai do quarto, e a gente vê com quem que ele tá, né, homenageando nessa situação da foto. E a gente vê que é uma foto do pai, do próprio pai. Então, tipo, o filme é bem bizarro, tá? Não tem nada assim muito gráfico, não. Digo tanto da parte incestuosa quanto a parte sanguinária. Então é tipo, ok pra assistir. E aí você vai acompanhando. O que eu dei assim acontece nos 3 primeiros minutos, então não é spoiler, tá? É muito, muito bom. É só pra instigar vocês a assistirem pra ver as reviravoltas que o mestre Ari Aster criou, né? Porque o que a gente pode falar desse cara é que ele é perturbador e consegue fazer umas histórias muito intricadas e muito doidas. Esse filme é muito ame ou odeie, tá? Desculpa, eu tô falando do filme de novo, mas é curta. Esse curta é muito ame ou odeie. Não, tipo assim, realmente é muito divisório, sabe? As opiniões sobre ele. Mas eu achei muito foda e toda a crítica que tem por trás e toda a atenção que tem. Eu não imaginava. Quando eu fui assistir, eu não sabia nada sobre. Eu achei que era uma família bizarra, sei lá, tinha algum assassino no meio, sei lá. Mas enfim, eu fui pelo clichê. Enfim. Bom, o segundo curta que eu quero falar pra vocês é um curta que foi lançado em 2013. Foi um sucesso. Foi dirigido, escrito, produzido pelo David Sandberg, que foi se tornar o diretor de muito renome depois, né? Por causa desse curta dele. E ele arrasou, acabou fazendo Annabelle 2, que é perfeito pra mim. A gente já falou no episódio de Invocação do Mal. E Shazam. Não gosto de Shazam, mas né, é um filme que deu uma bombada, assim. Então eu estou falando de Lights Out, que é o curta que foi lançado em 2013 por ele. E que explodiu tanto, mas tanto, que se tornou um filme em 2016, que é Quando as Luzes se Apagam. E nesse curta a gente acompanha uma mulher que tá na casa dela, né? Uma noite escura, chuvosa, bem trevosa. E aí ela sai da sala da casa dela e apaga a luz. E quando ela faz isso, aparece assim no escuro do corredor uma silhueta de uma mulher de cabelos compridos. E toda vez que ela acende a luz pra ver o que é isso, tipo uma ilusão de ótica, alguma coisa assim, alguém invadiu a casa dela, desaparece. Toda vez, entendeu? E aí fica muito bizarro. E toda vez que ela apaga e acende a luz, essa silhueta bizarra dos cabelos compridos vai chegando cada vez mais perto dela.
Enfim, não vou falar mais que isso, porque é um curta muito curto mesmo. Mas é muito, muito bom, recomendo demais. Com certeza vocês já devem ter visto o curta ou o filme direto. Eu juro que eu prefiro o curta do que o filme. O filme é bem legal, só que eles puxaram um pouco. Deram um stretch nele, assim, sabe? Pra caber uma história de 5, 10 minutos num filme de 1h30. Mas, ok, tudo bem. Vou passar esse pano aí pro David, porque ele foi de milhões. E é isso, gente. Muito obrigado por escutar nosso episódio. E se inscreva nas nossas redes aqui, que nem os meninos já falaram. Pode horrorizar, @pode horrorizar em todas as redes sociais. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal. E é isso, beijo. Até a próxima semana com o nosso episódio especial de 1 ano do podcast. Beijo. Nossa, isso é muito bom, gente. Sério. Obrigado, Gabi. Esse do... A coisa estranha, eu não sei como é que ficou a tradução, mas é The Strange Thing About the Johnsons, que é sobre a família Johnsons lá, que é o que eu tinha comentado que o Gali ia falar, que é o do Ari Aster, né? Ele é muito bom, gente. Bizarro e... Claro, né? Ari Aster só faz coisa bizarra. Esse eu preciso ver. Todo mundo sempre falou dele, eu ainda não vi. Sim. Muito bom. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, né? É isso. Isso. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui quais curtas vocês já viram, quais curtas vocês recomendam. Não se esqueçam de seguir a página no Instagram, Pode Horrorizar, no Twitter também. E se inscreva no YouTube e deixa o like. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, por gente. escutar. Tchau, tchau.